Olá, esta é uma aula do curso de Processamento Eletrônico de Energia. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos iniciar o estudo dos conversores CA-CA. O uso de conversores CA-CA é muito comum, seja para acionamento e controle de cargas sensíveis ou também para controle e partida de motores, por exemplo. Nesta parte do curso, vamos estudar os conversores que convertem tensão alternada para alternada. Já estudamos no início deste curso, então, os conversores que convertem tensão alternada para contínua, conhecidos como retificadores. A seguir, os conversores CCCC. Posteriormente, então, os conversores CCCA, que são os inversores. E agora, finalmente, então, os conversores CA-CA. O objetivo de um conversor CA-CA é ter, então, na sua entrada uma tensão alternada, normalmente a tensão senoidal da rede de energia elétrica, e disponibilizar na saída uma tensão alternada, também normalmente com formato senoidal para se conectar, então, cargas sensíveis, motores e assim por diante. Então, a ideia aqui é o controle do fluxo de potência, o fluxo de energia, entre a entrada que é alternada e a saída que também será alternada. Algumas características que vamos comentar aqui sobre os conversores CA-CA são referentes ao número de fases dos circuitos, a direcionalidade do fluxo de energia, a frequência e estratégia de comutação dos interruptores, se são conversores isolados ou não, se o controle é apenas de uma malha ou multimalhas, em termos de perdas de comutação, estratégia e frequência de comutação e algumas aplicações desses conversores. Então, inicialmente, mostramos aqui exemplos de conversores monofásicos, em que temos dois circuitos muito simples, fazendo a conexão entre uma fonte de tensão e uma carga resistiva, para o controle, então, do fluxo de potência entregue a essa carga, ou seja, a tensão eficaz que chega a essa carga resistiva, que pode então ser feito utilizando dois tiristores separadamente, que são então dois SCRs, ou através de um encapsulamento único, que seria então um triac. Então, na figura da esquerda, mostramos exemplos de conversores monofásicos. Já na figura da direita, mostramos um exemplo de um circuito trifásico, utilizando então tiristores no modelo triac. Em termos de fluxo de energia, então, dependendo da carga que será acionada, normalmente em tensão alternada nós teremos cargas que podem ter ou não defasagem entre a tensão e a corrente. Se a carga for resistiva pura, não haverá defasagem, a tensão e corrente estarão em fase, e neste caso o circuito pode ser com fluxo unidirecional, como aquele mostrado aqui do lado esquerdo, em que nós temos dois conversores, um conversor CA-CC, que é um retificador, temos então um barramento de tensão contínua, e através desse barramento utilizamos um inversor para aplicar então na saída, por exemplo, resistiva, uma tensão senoidal pura. Neste caso, o retorno de energia do inversor para o capacitor do barramento ocorre apenas durante o tempo morto. Não há fluxo de energia entre a carga resistiva e o inversor e a rede, podendo-se então utilizar um circuito unidirecional. Já por outro lado, se a carga for um motor, em que houver defasagem entre a tensão e a corrente, então neste caso eu tenho momentos em que a potência
será negativa devido ao reativo de potência no motor. E neste caso o fluxo será inverso e, portanto, eu preciso ter bidirecionalidade, ou então um capacitor que consiga absorver a energia durante esse intervalo de tempo. Mas com certeza será um capacitor com valor elevado, o que aumentaria volume e custo desse conversor. Então, neste caso, é muito comum se utilizar conversores bidirecionais, ou seja, em que tanto a tensão como a corrente podem assumir valores positivos e negativos e a corrente então fluir nos dois sentidos. Em termos de frequência de comutação, nós podemos utilizar então tiristores e comutar então esses elementos na frequência da rede, 50 ou 60 Hz, então em baixa frequência, ou utilizar também modulação PWM, por exemplo, e fazer comutação em alta frequência, seja esta frequência de 1, 5, 10, 20 ou 100 kHz, conforme cada projeto em específico. Em termos de isolamento, também dependendo da aplicação e da carga e dos usuários que vão utilizar este equipamento, pode ser necessário ou não se ter isolamento. Então, aqui mostramos um exemplo de um conversor não isolado e na figura da direita de um conversor isolado. O controle pode ser, por exemplo, em malha aberta, um controle muito simples, como mostrado nesta figura da esquerda, em que se tem um gradador, um circuito que permite variar, alterar a iluminação emitida por uma lâmpada incandescente, por exemplo, ou uma carga resistiva, e que é basicamente utilizado para fazer então o controle de temperatura ou luminosidade, por exemplo, utilizando um circuito RC e um tiristor do tipo DIAC. Então, um circuito muito simples que opera em malha aberta, a partir de um ajuste do usuário, o circuito então vai entregar uma tensão eficaz e, consequentemente, uma potência na saída. Já o circuito da direita é um circuito mais complexo que utiliza 3 malhas de controle, 2 malhas de corrente e uma malha de tensão. Então, é um circuito mais elaborado que utiliza um controle multimalhas. Em termos de comutação, agora nós temos uma diferença substancial em relação aos conversores CC-CC. Enquanto em um conversor Buck CC-CC, quando nós abrimos o interruptor, automaticamente o diodo entra em condução, sem provocar interrupção na corrente do indutor de filtro e sem provocar curto na fonte de alimentação. Aqui, quando utilizamos um conversor CA-CA, os interruptores têm que ser bidirecionais em tensão e em corrente. Então, o grupo de interruptores que forma a chave SA, ou interruptor SA na nossa figura, normalmente será formada por 2 transistores com 2 diodos em antiparalelo, formando então chaves bidirecionais em corrente e em tensão. Do mesmo modo, o grupo que forma a chave SB. Então, é muito comum se utilizar 4 interruptores, 4 chaves, sejam transistores bipolares, MOSFET ou IGBT, por exemplo, com 4 diodos em antissérie com cada um. Então, esta comutação do grupo SA para o grupo SB é mais complexa do que nos conversores CC-CC. Por quê? Porque como agora eu tenho chaves bidirecionais e eu vou comutar o grupo todo, SA para SB, então eu tenho 2 alternativas. Se o grupo SA está conduzindo, então o interruptor SA está conduzindo, a fonte está fornecendo energia para a carga e a corrente no indutor está aumentando, portanto eu tenho corrente circulando no indutor. Então, quando eu quero comutar de SA para SB, eu tenho 2 alternativas, porque idealmente eu poderia abrir SA e fechar SB instantaneamente, mas isso na prática não ocorre assim, porque existem os atrasos de comutação. Mesmo sendo tecnologia MOSFET, eu preciso de alguns nanosegundos para fazer esta comutação. Então, a alternativa 1 seria abrir o interruptor SA, aguardar um certo tempo e aí fechar o interruptor SB. Este tempo seria o equivalente ao tempo morto que estudamos lá nos inversores para não ocorrer o curto de braço naqueles conversores. Aqui então, a alternativa 1 seria abrimos SA, aguardamos alguns nanosegundos ou alguns microsegundos, dependendo da tecnologia de interruptores,
utilizada para dar tempo então da chave SA abrir, e aí fechamos a chave SB. Esta é uma alternativa. A segunda alternativa, então a 2, seria fechamos a SB e a seguir abrimos a chave SA. Então antes de abrir a SA nós fechamos a SB. Então cada alternativa dessas, agora aqui no conversor CA-CA, terá uma implicação. No caso 1, quando fecharmos a SB e a SA está conduzindo ainda, então nós provocamos um curto na fonte. Então é inviável usar esta alternativa, porque nós curto-circuitamos a fonte e iremos danificar os interruptores. Já na alternativa 2, então nós vamos abrir a A e aguardar um tempo para fechar a B, então neste caso nós teremos um circuito aberto e consequentemente vamos gerar uma sobretensão sobre os interruptores, provocando também danos aos mesmos. Então esta alternativa 2, em que as duas permanecem abertas por um certo tempo, ela foi muito utilizada nos anos passados, colocando-se sobre os interruptores grampeadores, então circuitos RC, por exemplo, para absorver a energia da corrente que circula pelo indutor durante este intervalo de comutação e dissipar esta energia na forma de calor no resistor. Atualmente, a partir aí do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, foram desenvolvidas técnicas que vamos comentar na sequência para permitir então a comutação segura de um grupo para outro, sem provocar o curto na fonte de alimentação e sem interromper a corrente no indutor. Então, atualmente nós temos técnicas para fazer esta comutação de forma segura. Já quando utilizamos relés ou tiristores, nós também temos vantagens e desvantagens. E as desvantagens também estão relacionadas com a comutação. Então, enquanto num conversor CA-CA, utilizando transistores, nós podemos operar em alta frequência e controlar tanto a condução como o bloqueio do interruptor, aqui no uso de relés, por exemplo, nós teremos então circuitos muito simples, porque o relé é muito simples de implementar em uma placa de circuito impresso e de fazer o seu acionamento, então a complexidade do circuito é muito reduzida, a implementação também é muito fácil. Por outro lado, nós temos algumas desvantagens. Uma, o tempo de comutação de um relé, que vai aí da ordem de 4 a 5 milissegundos até 10 ou mais milissegundos. Então, o relé, como é um dispositivo eletromecânico, ele tem um tempo para o contato comutar de uma posição para outra. Este tempo, então, provoca um atraso na comutação e, consequentemente, na operação do circuito. Em virtude disso, eu não consigo fazer alterações de forma, e sim a alteração de amplitude, ou seja, em um estabilizador de tensão, por exemplo, eu vou olhar o valor eficaz da tensão, ou seja, eu vou utilizar alguns períodos para computar o valor eficaz, e aí sim eu consigo fazer a correção. Já se eu quiser fazer um filtro ativo, eu não consigo, porque eu não vou conseguir, em alguns microsegundos, fazer a alteração de forma se, por exemplo, a minha senoide estiver distorcida. Então, isto não será possível com relés e nem com tiristores, apenas com semicondutores mais rápidos, como bipolares ou MOSFETs ou IGBTs. Também, a vida útil do relé tem um limite, porque como os contatos são dispositivos eletromecânicos, então eles têm um número de ciclos em que eles podem abrir e fechar, como qualquer interruptor eletromecânico. Também, quando ocorre a abertura de um contato e o fechamento do outro, em virtude da distância física entre eles, ocorre normalmente uma abertura do circuito nesse intervalo de tempo. E aí nós temos um problema de comutação. Então, as figuras da direita mostram uma carga indutiva, então eu tenho um indutor presente no circuito, e eu quero fazer a comutação do contato A para o contato B. Então, quando eu faço essa abertura do contato A, ou seja, o afastamento da lâmina do contato A até ela chegar ao ponto B, eu tenho um intervalo em que a lâmina não está tocando em nenhum contato. Neste intervalo, eu estou interrompendo o circuito, que é um circuito indutivo, que tem característica de atraso de corrente, de inércia de corrente.
Consequentemente, será gerada uma sobretensão sobre os contatos e, por conseguinte, um arco elétrico, ou seja, uma faísca. Essa faísca ela pode então nem interromper a corrente, porque a corrente então continua circulando através do arco, então eu não interrompi o circuito, eu não desliguei a conexão do contato A, e também vai danificar o contato, porque essa faísca vai deteriorar a parte física do contato. Então, isto não é interessante, isto é um problema. Como que eu faço então para comutar uma carga indutiva utilizando um relé? Eu preciso prover um caminho para a corrente que circula pela carga. Isto pode ser feito, como na figura inferior, utilizando, por exemplo, um circuito RC ou um capacitor de pequeno valor. Então, quando eu afasto da posição A em direção à posição B, a corrente irá circular inicialmente pelo capacitor, para depois, então, quando o contato estiver posicionado na posição B, a corrente está circulando então através deste contato. Então vejam que com semicondutores rápidos eu tenho problema de comutação, porque eu posso abrir o circuito ou provocar curto na fonte. Aqui também, em virtude da natureza construtiva de um relé, eu tenho problema de comutação. Então, soluções tecnológicas existem, mas o efeito físico, o fenômeno físico tem que ser bem entendido para que se possa buscar, então, uma solução tecnológica para resolver o problema. Novamente, né, os relés ainda são utilizados em, por exemplo, estabilizadores de tensão para a comutação de TAPs, por exemplo, são circuitos muito simples e muito robustos, mas tem esse problema, né, da vida útil e da comutação quando eu estiver com uma carga indutiva. Por sua vez, se utilizarmos tiristores, então agora nós temos elementos que são mais rápidos para entrar em condução, porque o tiristor leva alguns microsegundos para entrar em condução quando se faz o disparo do mesmo. Também é um componente muito robusto, que tem uma vida útil muito grande e suporta correntes de curto-circuito de valor elevado. Então ficam circuitos robustos, né, confiáveis. O preço deles também é atrativo. Fica um circuito mais reduzido do que com relés e não tem elementos eletromecânicos. Aqui temos semicondutores, então nós não temos movimento, não temos molas, por exemplo, e temos então uma velocidade maior. Também uma redução no volume e no peso do circuito, além de não ter o efeito sonoro da comutação dos contatos que tem no relé. Né? O pessoal chama de contatos batendo, né? Aquele ruído que se gera quando o contato é comutado de uma posição para outra. Aqui com tiristores nós não temos isso, então são algumas vantagens desses elementos. Também eles têm uma capacidade de processamento de correntes e tensões, ou seja, de potência muito elevada, podendo-se chegar na ordem de megawatts. Okay? Por outro lado, eles têm o problema da comutação, que é o seguinte: eu comando ele para entrar em condução, e aí ele leva alguns microsegundos. Só que o bloqueio é só quando a corrente se torna nula, só quando a corrente no componente zera. Portanto, imagine que eu faça a comutação de um grupo, por exemplo, T3 e T4 para T5 e T6, ou outro grupo qualquer de tiristores dessa figura, perto de 90 graus, de uma senoide, por exemplo. Eles entrarão em condução nesse instante. Então, se eu comando o grupo T3 e T4 para entrar em condução, e se eu tinha o grupo T1 e T2 conduzindo, então T3 e T4 entrarão em condução perto de 90 graus. Por sua vez, se a corrente só se tornar zero lá na passagem por zero, lá em 180 graus ou próximo disso, se for uma carga que tiver uma defasagem pequena, por exemplo, então T1 e T2 só irão bloquear lá na passagem por zero, ou seja, aí em torno de 4, 5 milissegundos depois. O que significa isso? Significa que durante esse intervalo eu terei os dois grupos de tiristores conduzindo, tanto T1 e T2 como T3 e T4, porque eu não comando o bloqueio de T1 e T2. Por conseguinte, eu provoco um curto no TAP do transformador, ou autotransformador, ou equivalente na fonte de entrada. Então, este curto que é provocado no TAP ou na fonte vai gerar uma corrente de curto-circuito entre os dois grupos de tiristores e pode provocar então danos ao circuito
ou seja, a queima desses semicondutores. O que deve se fazer então? Ou utiliza-se circuitos auxiliares que fazem o bloqueio forçado dos tiristores, e aí eu torno o meu circuito de comando mais complexo, tá? Ou uma solução simples que alguns fabricantes utilizam é colocar resistores em série. Então, um resistor de pequeno valor, alguns miliohms, em série, ele vai limitar a corrente de curto-circuito. Eu não evitei o problema, o curto-circuito continua sendo gerado, mas eu limito a corrente de curto-circuito para ficar dentro da corrente de operação dos tiristores e então o circuito funciona. Não é a solução tecnológica mais interessante, mas ela é funcional, né? Ela funciona e pode ser implementada de forma muito simples e muito fácil, e aí então eu resolvo o problema do curto enquanto os dois conjuntos estão conduzindo. Outras alternativas, elas também minimizam o impacto do curto-circuito, que é fazer o acionamento próximo ao zero, ou seja, próximo à passagem por zero. Então, existem circuitos integrados que fazem o acionamento dos tiristores sempre perto do zero, ou no zero, propriamente dito, mas eles fazem isso monitorando a tensão. Então, eu faço o acionamento na passagem por zero da tensão do circuito. Se a corrente estiver defasada, então o bloqueio dos tiristores ocorrerá em outro momento, e não naquele zero da passagem da tensão. Então, o curto vai continuar ocorrendo, mas ele não vai ser tão longe da passagem por zero. Então, é uma forma de diminuir este problema do curto-circuito. Ok? Então, estas foram algumas considerações sobre comutação, que nos conversores CA-CA realmente tem diferenças significativas em relação aos conversores CC-CC, tornando então o uso e projeto e implementação desses circuitos um pouco mais complexa, por isso deve-se entender bem os fenômenos envolvidos para conseguir então conviver com eles ou minimizá-los, né? Porque eliminar completamente é muito difícil, se não impossível, mas é possível então usando tecnologias, soluções tecnológicas, minimizar e conviver com esses fenômenos de comutação. Por isso, então, aplicações de conversores CA-CA são as mais diversas, desde potências muito pequenas até potências de 500 kVA, por exemplo. Então, desde estações de solda, em que eu controlo a temperatura de um ferro de soldar, que é uma carga resistiva, ou então chuveiros, em que eu controlo a temperatura da água, alterando a tensão eficaz sobre, novamente, uma carga resistiva, que é a resistência do chuveiro, até controle da partida de motores para ter partida suave, cargas sensíveis, como por exemplo laboratórios físico-químicos, equipamentos hospitalares ou indústria, por exemplo, automobilística, em que eu tenho robôs e outros circuitos que são sensíveis, e aí os ruídos muitas vezes gerados nessa indústria podem provocar mau funcionamento dessas cargas, então é muito comum utilizar estabilizadores para alimentação de cargas sensíveis, por exemplo, braços robóticos e assim por diante na indústria automobilística. Filtros ativos, economia de energia e também para a proteção de cargas de alto valor agregado. Por exemplo, circuitos de áudio e vídeo que podem beirar aí 50 a 100 mil reais, por exemplo. Então, uma carga desse tipo, ela vai ser ligada, por exemplo, através de um condicionador de energia, que terá circuitos que fazem o monitoramento da tensão de entrada dessa rede de alimentação, e qualquer distúrbio ou qualquer alteração de forma significativa ou de amplitude também significativa pode então fazer com que este equipamento detecte isso e faça ou a correção, se for um equipamento com utilização de tecnologia, por exemplo, PWM, semicondutores rápidos, ele consegue fazer a correção e entregar uma senoide perfeita na saída. Ou então, desligar a carga para protegê-la. Tá? Isso é o mínimo que um equipamento desse tipo irá fazer ao detectar um distúrbio ou uma variação muito abrupta de amplitude na tensão de entrada, por exemplo, para proteger então o equipamento de alto valor agregado conectado na saída. Então esses equipamentos são com custo maior, né, enquanto um estabilizador de
o uso normal aí custa aí 50, 100 reais, o equipamento desse tipo pode custar 3, 5 mil reais, por exemplo, nos valores atuais. Então são diferenças de um montante significativo entre o preço de um equipamento barato, como uma estação, por exemplo, de solda, que utiliza um conversor CA-CA, até um equipamento para acionar um laboratório físico-químico ou equipamentos hospitalares, que pode ter potência de 100 kVA, ou então esses condicionadores para cargas sensíveis, como equipamentos de áudio e vídeo. Então, conforme a aplicação, você vai fazer a seleção, né, do equipamento correspondente, ou seja, do conversor CA-CA correspondente, ok? Então, nesta aula foi feita uma introdução falando um pouco do objetivo e das principais características de conversores CA-CA. Também falamos dos problemas de comutação que precisam ser resolvidos e de algumas aplicações. Na próxima aula, então, falaremos sobre conversores CA-CA propriamente ditos e as suas aplicações, seja, por exemplo, como estabilizador de tensão ou como variador de tensão alternada, que são exemplos bem comuns e bastante conhecidos na literatura e na indústria. Então agradecemos a atenção de vocês e até a próxima aula.